A Santa Igreja nos convida a celebrar hoje a maravilhosa festa da Epifania, a festa da revelação da luz de Cristo que veio para salvar todos os povos e todas as nações. É uma festa que é celebrada no Oriente com uma particular solenidade, quase que um Natal de Cristo para o mundo inteiro. Uma festa missionária, uma festa que caracteriza a catolicidade da Igreja, a universalidade da Igreja. Todos os homens buscam o Cristo, todos os homens precisam de salvação. E a alegria de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos sejam salvos. E por isso, logo nas primeiras leituras de Isaías e de Efésios, em Paulo, nós lemos realmente esta grande alegria, uma alegria transbordante. Por isso Isaías convida Jerusalém a levantar-se na alegria e na glória do Senhor, pois Jerusalém vê todos os seus que se reúnem e voltam a ela. Diz Isaías: teus filhos vêm chegando de longe, tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficará radiante, com o coração vibrando e batendo forte. Esta alegria da igreja, que a salvação possa alcançar todos os povos, que todos os filhos reconheçam Cristo como Senhor, aquele que veio para perdoar. A salvação de Deus, que chegou com o anúncio do anjo convidando Maria à alegria, é ainda um convite para que toda a humanidade mergulhe na alegria, pois o Senhor está conosco, pois a graça do Senhor foi derramada nesta criança que nasceu por nós. E Paulo declara na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 6, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. E no Evangelho deste domingo, exatamente, somos convidados, no capítulo 2 de São Mateus, a contemplar a aventura dos magos, o caminho da revelação do Senhor e o caminho da fé do homem que vai ao encontro do Senhor. O Senhor que nos convida a irmos sempre além, pois o caminho da fé é um caminho que nunca se esgota, um caminho que nos leva ao céu, um caminho que nos leva a mergulhar cada vez mais profundamente na eternidade pela qual somos feitos e, sobretudo, a caminhar rumo àquela adoração. Os magos viram a estrela e foram para adorar o Senhor. Adoração. O homem é feito para adorar. Mas a estrela precede os magos. Esta primeira constatação importantíssima, pois, como diz Papa Francisco, o Senhor sempre primoreia, sempre está na nossa frente. Se nós desejamos encontrar o Senhor, porque Ele nos desejou primeiro. Se nós buscamos o Senhor, porque Ele nos buscou primeiro. Se nós procuramos o Senhor, é porque Ele nos procurou, deixando o céu, primeiramente, quando estávamos perdidos, enquanto éramos pecadores, como diz Paulo. Ele nos amou e veio ao nosso encontro. E quais são os passos da fé que o Evangelho apresenta de forma muito simples, mas muito concreta? Primeiro, os magos veem a estrela, quer dizer, o homem busca um brilho, busca algo que supere tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é imediato. Uma beleza que, como nós lemos tantas vezes na teologia, converterá o mundo. O homem busca o bem, busca o belo, busca a bondade, e nesta busca encontra o sumo bem, a beleza plena, a bondade transbordante que está no coração de Cristo. Quem segue a beleza, a verdadeira beleza, encontra o Senhor e poderá adorá-lo. Nós somos pó, sem dúvida, mas um pó que aspira ao céu, como diz Papa Francisco. Nós precisamos caminhar com os pés no chão, mas olhando para o alto, como os magos. Eles são direcionados pelo céu, olhando para a estrela, olhando para o céu. A direção do nosso caminho, como caminho de salvação, vem do céu. É bonito lembrar que o Papa São João Paulo II dizia que a natureza é o cartão postal do paraíso. Através das coisas visíveis, nós podemos enxergar aquilo que é invisível.
Nós podemos caminhar, repetimos, com os pés no chão, mas buscando aquilo que supera esta terra. Esta é a direção certa para encontrar a salvação na nossa vida. Um dos maiores ateus do nosso tempo, Anthony Flew, escreveu um livro, Deus não existe. Ele, como cientista, estava convencido da não existência de Deus, mas depois, mesmo como cientista, percebendo a perfeição das leis que regulam toda a natureza e percebendo que o homem tem uma inteligência capaz de interpretar estas leis, de traduzi-las em números, em fórmulas, podem ser verificadas e reproduzidas pelo homem em laboratório, entendeu que tem que existir uma inteligência infinitamente superior, mas compatível e capaz de dialogar com a inteligência humana. E escreveu novamente um livro, Deus não existe, mas cancelou um não com um X. Deus existe, eu o encontrei. É interessante e é bom. Quando o homem é honesto, quando o homem busca realmente a verdade, encontra a verdade plena. De uma forma ou da outra, o Senhor vai conduzi-lo e vai precedê-lo para que possa encontrá-lo pessoalmente, intimamente, e possa revelar-se para o seu coração, sedento do infinito. Nós podemos caminhar olhando para o alto ou tem outro modo de caminhar, sem dúvida. Encontramos em Gênesis 3 a serpente que caminha no ventre. Quantos hoje caminham no ventre, seguindo os próprios instintos, direcionados pelos próprios interesses ou pelas próprias vontades e comendo um pó, como aquela serpente, condenada a comer o pó da terra e a corrupção da carne. A segunda coisa, os magos, seguindo a estrela, chegam do Oriente até Jerusalém. Existe um povo, existe uma história. Existe outro povo que tem caminhado rumo à revelação de Cristo, a começar do caminho de Abraão, que deixou a sua terra, como os magos deixaram a própria terra, para seguir o Senhor e tomar posse da promessa do Senhor. Os magos reconhecem que a salvação vem dos judeus. E não podemos esquecer disto. As Escrituras e a revelação realmente tornam plena a manifestação de Deus que já podemos vislumbrar na natureza, mas precisamos da palavra e precisamos caminhar na palavra, precisamos dar passos na fidelidade à palavra. Jesus diz, não que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai. Em Jerusalém, os magos encontram os mestres da lei, eles estudam as Escrituras, eles revelam que o Cristo nascerá em Belém, mas eles não caminham. Em Jerusalém, eles encontram também o rei Herodes, que quer saber onde o menino nasceu, mas não para adorá-lo, para matá-lo, para eliminar um possível inimigo. Ele não sabia que aquele rei não vinha para tirar o trono dele, mas para tornar o seu reinado pleno na presença da graça do Senhor. O terceiro passo que nós encontramos é que realmente os magos entendem que não podem parar nem em Jerusalém, nem no palácio de Herodes. Não será na corte de Herodes, nem no centro do poder econômico e político de Jerusalém, mas será na periferia. Será na pequena Belém, na menor da cidade de Judá. E o sinal, menor ainda, uma pequena criança. Uma criança que eles encontram junto com Maria e José. Eles descobrem que para encontrar o Senhor precisa descer. O Senhor está embaixo, está na pequenez, está numa criança. Como é importante ir sempre além dos sinais que podem nos distrair do caminho da vida, do caminho da salvação. Como é glorioso e santo poder encontrar o Senhor na presença daquele pequenino que, como diz Jesus, quem acolhe um desses pequeninos, a mim acolhe, e quem me acolhe, acolhe o Pai que está no céu. Interessante que neste tempo um padre que estava em crise, tinha deixado 3 anos o sacerdócio, veio conosco na Cracolândia e lá no meio dos pobres, vendo a sede de Deus, o desejo de salvação, a necessidade desta salvação que desesperadamente esses irmãos procuram, ele começou a chorar amargamente.
e sentia que não podia deixar de viver o seu sacerdócio, não podia deixar de ser luz do mundo, de ser esta luz que indica o Cristo, que mostra Jesus, que orienta para Cristo. Cada um de nós é chamado a ser esta estrela para aqueles que ainda não conhecem a alegria da salvação e levar esta salvação até os extremos confins da terra. O quarto passo, os magos adoram. Somos feitos para adorar. Está escrito na carta aos Hebreus que todos os anjos devem adorar o Cristo. Este Cristo que se faz pequeno, que assume um corpo de homem, que se faz criança. É necessário descobrir que o sentido da vida está na adoração. Esta adoração que, assim, pela ação do Espírito Santo, vai nos transformando naquilo que adoramos de grau em grau, como diz São Paulo. E quem adora não consegue permanecer indiferente. Não podemos adorar e não amar. Não podemos adorar e não levar esta alegria para os outros. Não podemos adorar e não dar a vida. Pois o amor de Cristo nos impulsiona para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que deu a vida por nós. E por isso oferecem a si mesmo. Se dão para aquele que se doa totalmente para eles e que se revela para eles como o caminho da salvação. Dão ouro, as suas riquezas, seus bens. Eles percebem que seus bens não têm valor perante esse sumo bem. Dão o incenso da obediência, da submissão, da adoração. Eles percebem que eles são reis debaixo do grande rei e que a própria grandeza está na submissão àquele que nos torna grandes e que nos torna realizados pela sua palavra, esta palavra que faz florescer toda a criatura e que nos torna plenos. É em Cristo que nós encontramos a nossa plenitude, é Cristo que revela o homem ao homem. E finalmente a mirra, que era usada para o sepultamento e que expressa o sofrimento. Podemos dar a Deus as riquezas, podemos dar a Deus a adoração, mas acima de tudo temos que dar a nossa vida que se consome por amor daquela criança. Este rei dos judeus é um rei que será crucificado. Em cima da cruz encontraremos novamente esta expressão, rei dos judeus, o mesmo rei que eles vieram adorar, um rei crucificado por amor. Um rei que revela o seu amor na capacidade de dar a vida e não de dominar e de esmagar o homem como subjeito do seu poder, mas como filho amado pelo qual ele se entrega para nos elevar à sua dignidade no céu. E tudo isso gera alegria. E esta alegria plena é o sinal da presença do Senhor. Eles sentiram uma grande alegria. Quem ama, quem se doa, experimenta a maior alegria da vida, pois, como a palavra nos diz, tem mais alegria em dar do que em receber. Acolher o Cristo significa entrar nesta aventura maravilhosa que te arrasta para fazer da tua vida um dom para os outros. E através da adoração você sente o coração que se inflama. E como diz Madre Teresa, adoro Jesus na Eucaristia para depois poder servir nos pobres. Na Eucaristia ele se dá para mim e nos pobres eu me dou para ele. E queria terminar mesmo contando aquilo que eu vivi com Paulo Roberto, um jovem que morreu de câncer de pele com 19 anos. Nesses dias se fala muito dele nas redes sociais. Um jovem santo que viveu 18 anos com câncer de pele. A última vez que visitei ele no hospital, já completamente cego pelo câncer, com o rosto completamente desfigurado pela doença, mas transfigurado pelo amor, ele pediu de poder dar uma última mensagem para os seus irmãos, para a sua família, Aliança de Misericórdia. Então peguei uma folha e coloquei as mãos nas laterais, nas bordas da folha, para que ele percebesse quando a folha estava terminando, e pegou um lápis, começou a escrever. E as palavras dele são palavras que se gravaram no meu coração e se gravaram para a vida inteira. Escreveu assim: como todos os santos que passaram na terra, assim humildemente, não negue nada ao bom Deus, nem perante o sofrimento e a própria morte.
Ele que fez da sua vida uma imolação contínua de amor, testemunhando a misericórdia de Deus que transforma os pecadores em santos e convidando tantos jovens que se destruíam pela droga a não jogar fora a saúde, pois tantos outros jovens nunca, como ele, tiveram saúde nesta terra. Ele gravou realmente palavras que se fixam na eternidade. E ele, oferecendo o seu sofrimento e até a própria morte, nos fez perceber, experimentar e contemplar uma alegria que não é desta terra, uma presença do paraíso aqui no meio de nós. Pois nem dor, nem provação, nem sofrimento, como diz Paulo, nada pode nos separar do amor de Cristo, revelado neste pequenino que nasceu por nós. Que o Senhor te abençoe e te conceda neste domingo da Epifania de sentir este fogo no coração, de poder adorar esta chama ardente que faz arder o nosso coração, para que a nossa vida se torne um dom, uma tocha de fogo que aquece e ilumina as trevas deste mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Feliz domingo da Epifania.